Calorosas saudações e o regime na Síria caiu. É o que dá quando a malta não gosta do regime. Em contrapartida, pode ser que vocês gostem deste vídeo, portanto, metam gosto neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores, até porque eu queria ver se chegava lá antes de 2025 chegar. Portanto, temos mais ou menos 3 semanas, portanto, subscrevam, até porque 42% das pessoas que vê o meu canal ainda não é subscrito, que é imensa gente. Portanto, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, Twitters, o que tiverem, e podem usar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, como eu mencionei, o regime na Síria caiu, Bashar al-Assad já não é mais o líder político do país em questão. Vamos ver o que é que está a acontecer, até porque eu vi a comunicação social portuguesa a noticiar isto como uma espécie de início de liberdade na Síria. Não é, lamento. Pode ser muita coisa, mas o início de liberdade, complicado. Vamos ver. Boa tarde. Caiu o regime na Síria. O presidente Bashar al-Assad já abandonou o país. Os rebeldes reivindicam o domínio da capital Damasco. O anúncio foi feito na televisão estatal. A festa em Damasco e outras cidades sírias é inquestionável. O regime de Assad acabou e de todos os cantos o que se ouve é que chegou o tempo da liberdade. شمس الحرية آن الأوان لإزاحة الظلم والغمة عن سماء بلدنا العزيز. نحن أصحاب حق وهذه الأرض لنا. مشاعر ما بتنوصف ابدا. استنينا هذا اليوم من زمان، صرنا 13 سنه 14 سنه عم نستنى هذا اليوم. سقوط بشار الاسد يعني سوريا جديده بالنسبه لنا، يعني حياه مليئه بالعدل، حياه مليئه بالانسانيه، حياه مليئه بكرامه الانسان وحريته. ايرو سوري 54 سال جي ظلمه جي زورداريه جي ازاديه الطويله دقوتن حافظ أسد إلى الأبد. عبد البيجن آزادي إلى الأبد. Antes de continuarmos, várias coisas aqui para dizer. Engana-se aquela pessoa que acha que por Bashar al-Assad já não ser o líder com legitimidade institucional dentro do território sírio, que agora a Síria vai passar a ser um poço de liberdade institucional e democrático. Não. Isto porquê? E aliás, eu até vou colocar aqui uma imagem só para ajudar a explicar aqui o contexto daquilo que se passa dentro da Síria. Como podem ver aqui pela imagem, já voltamos ao vídeo, isto é só uma pequena explicação para compreendermos mais, mas o território sírio, que é aquela parte ali colorida com as várias cores, neste momento encontra-se dividido por várias frentes de combate. Na parte vermelha, nós temos o governo sírio. Isto já não está atualizado porque isto mudou muito nas últimas horas, mas isto é só um mapa geral para se perceber o que é que aconteceu nas últimas semanas/dias. A parte vermelha era a parte controlada pelo Bashar al-Assad e pelo governo sírio. A parte amarela são as forças curdas, que são, eu não vou dizer controladas, mas são financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos da América. E eu sei que a propaganda ocidental vai gostar de dizer que há pela liberdade e pela democracia e etc., mas o interesse predominante dos Estados Unidos é que aquela região ali, as forças curdas naquele território ali a amarelo, têm uma quantidade de recursos petrolíferos muitíssimo interessantes e, portanto, de um ponto de vista estratégico aos Estados Unidos, eles ocupam essa região, entre aspas, em termos de apoio às forças curdas. E depois, a verde, se bem que, neste momento, quem está a controlar o regime na Síria são os verdes, no caso, os rebeldes sírios, na parte mais radical, neste caso, o Al-Golani, que é o líder, já vai aparecer ali e que controla ou lidera o HTS, que é um grupo praticante... como é que eu ia dizer isto? É um grupo que fez uma separação, ou tenta fazer uma separação da Al-Qaeda, porque tem muitos membros que eram da Al-Qaeda. Ou seja, eram membros de grupos jihadistas. Ou seja, para mim é complicado. Isto é o verde, não é? Que estava ali, mas o verde, no caso, os rebeldes sírios, agora têm muito mais território, já desceram também até à zona de Damasco, na capital, portanto, enfim. A mim pasma-me um pouco como é que a comunicação social em Portugal e também noutros países pode andar a dizer e tal, e não sei o quê, um dia da liberdade, quando na verdade aqueles que agora estão perto de tomar o poder na Síria são ex-membros da Al-Qaeda, muitos deles, não é? É um bocado complicado justificar isso. E depois ainda temos, mas com menos efusividade representativa a nível geográfico, ali a cinzento, como podem ver, as partes que é controlada pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, mas que tem muito menos predominância, mas não está extinto completamente, embora tenha sofrido alguma redução. E, portanto,
Enfim, vamos para o vídeo continuar. Tomada a capital da Síria, os rebeldes declararam a deposição do presidente Bashar al-Assad. A notícia é divulgada na televisão estatal. Fala-se da libertação de todos os prisioneiros do regime e pede-se que bens e infraestruturas públicas sejam preservados. Depois de controlar a primeira cidade de Homs, um centro estratégico na Síria, o líder dos rebeldes diz que o momento é histórico e que o controle do país deve seguir pacificamente. إخواني الكرام نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه فيؤمنوه ومن فر فلا يدركوه. والحمد لله رب العالمين. Portanto, lembram-se de eu ter mencionado o Al-Golani, que é este senhor aqui, o líder do movimento em questão, e vamos olhar agora para o mesmo mapa, mas aqui com a representação dos apoios externos às regiões em si e aos grupos em questão, para entendermos aqui esta questão que viram aqui em rodapé, certamente, a dizer Moscou já deu indicação, não sei o que mais. Vamos perceber isso. Ora, esta é exatamente a mesma imagem, só que aqui com os países que apoiam externamente as regiões em questão, ou os grupos de interesse militares em questão. Como eu tinha mencionado, o financiamento e apoio por parte dos Estados Unidos à questão das forças curdas, ali a amarelo, e depois a Rússia e o Irão, que desde a Primavera Árabe em 2011, quando houve a questão das revoluções pró-democráticas que o Bashar al-Assad, o antigo ditador da Síria, impediu, e portanto daí se adveio este conflito todo, ajudaram a manter o regime da Síria neste momento até agora. Portanto, foram coadjuvados, e ainda são no dia de hoje, até pela Rússia e pelo Irão e também pelo Hezbollah. Atenção, eu não o coloquei ali, podia ter colocado a bandeira do Líbano, mas enfim, o Líbano e o Hezbollah são coisas diferentes, mas em todo o caso, portanto, são estes dois países e o movimento que acabam por apoiar o Bashar al-Assad e o ex-governo sírio aqui na questão geral. Depois, há aqui uma questão importante que é, quando vemos aqui os rebeldes sírios, o Al-Golani, etc., há aqui 3 países importantes a reter: a Turquia, o Qatar e a Arábia Saudita. A Turquia é uma situação complicada, porque a Turquia não tem propriamente interesse no Al-Golani e nestes rebeldes sírios em si. O grande interesse da Turquia, que nem é propriamente direto, o grande interesse da Turquia é combater os curdos que estão a ser apoiados pelos Estados Unidos ali a amarelo. Porque dentro do território turco há um movimento dos curdos, que é considerado um movimento, e até há um partido político que se quer formar, não sei se já se formou, creio que sim, que é nomenclado e caracterizado pelos turcos como um grupo praticante do terror. E, portanto, o grande interesse da Turquia neste aspecto, mesmo que seja de uma forma indireta para o HTS, no caso do Al-Golani, é mesmo conter aquilo que é a representatividade dos curdos em território sírio. E de uma forma geral é isto. E, portanto, acabamos por ver mais uma razão que mesmo os grupos dos rebeldes sírios, na sua representação mais radical, acabam por ser coadjuvados por regimes bastante autocráticos, no caso do Qatar principalmente, e também da Arábia Saudita, que apesar de ser aliada dos Estados Unidos em determinada instância, não deixa de ser um regime autocrático. Portanto, o que nós vemos aqui é que está a ser noticiado basicamente que, sim senhor, liberdade, mas quem está a tomar força agora das instituições da Síria são grupos que estão a ser apoiados pelo Qatar, pela Arábia Saudita e em determinado aspecto por um país que, mesmo que seja indiretamente e na parte mais, vamos dizer, indireta e pragmática, a Turquia também não é propriamente uma democracia, não é? Portanto, acaba por ser complicado acreditar nesta questão do uma nova realidade para a Síria, até porque isto vai prejudicar a Europa. Se isto causar mais caos e guerra interna na Síria, vai causar mais refugiados, e para onde é que eles quererão vir depois? Para a Europa. E isso significará que para a Europa haverá mais problemas ainda piores do que aqueles que aconteceu na crise de 2015 dos refugiados. Portanto, a situação não é só prejudicial no Médio Oriente, é também prejudicial para a Europa numa subsequência dos acontecimentos que estamos aqui a ver agora. Mas enfim, vamos continuar. Esta ofensiva relâmpago na Síria foi lançada a 27 de novembro. Pouco ou nada o exército sírio ofereceu resistência. Do Observatório Sírio dos Direitos Humanos chega a informação de que Bashar al-Assad já fugiu de Damasco com destino desconhecido. Já o primeiro-ministro diz manter-se no país. Perante as circunstâncias, Mohamed Ghazi Jalali diz também estar disponível para passar as funções a um governo de transição. فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي واحد آخر
Por todo o país, o cenário é de comemoração. Imagens e estátuas de Bashar al-Assad são destruídas. Grita-se vitória e liberdade. A Coligação Nacional Síria da Oposição e das Forças Revolucionárias declarou 8 de dezembro dia feriado no país. Assim, não é que o Bashar al-Assad seja propriamente o tipo mais democrático do mundo, muito pelo contrário, até sendo coadjuvado pelo Irão e pela Rússia. Mas eu acho que estamos a cair em alguma ingenuidade em acreditar que a influência de grupos jihadistas neste tipo de tomada de posse de instituições políticas vai levar propriamente a mais democracia. E até digo mais, a Síria é dos países do Médio Oriente, não sei até se não é mesmo o país do Médio Oriente com o maior número de cristãos. E a mim preocupa-me que grupos que tiveram ligações, ou pessoas que neste momento estão nestes grupos que tiveram ligações e estiveram dentro da Al-Qaeda a tomar as instituições políticas da Síria, o que é que vão fazer a esses cristãos nesta parte e região do Médio Oriente, não é? Portanto, lanço aqui a minha preocupação. Não vejo ninguém a falar disto, não é? Bem sei que passou pouco tempo, mas se quiserem a minha opinião, dado todos estes fatores, a perseguição religiosa, termos ex-membros da Al-Qaeda aqui dentro do território a tomar posse das instituições políticas e ao mesmo tempo o território estar partido em várias frentes com forças externas bem diversas a lutarem umas contra as outras, isto tem tudo para correr mal. Tudo para correr mal. O Palácio Presidencial em Damasco foi tomado de assalto. As imagens mostram pilhagens. Há ainda o relato de que a sala do Palácio de Bashar al-Assad, onde decorriam as recepções oficiais, foi totalmente destruído pelas chamas. Ainda não tinha visto estas, confesso. As imagens das pilhagens na Síria, após os rebeldes tomarem de assalto a capital Damasco e também as principais cidades do país. A queda do regime na Síria e as imagens que demonstram essa situação. Não só na Síria, também há festejos fora do país. Na Turquia, refugiados sírios celebram a queda do regime. Para muitos pode significar o regresso à Síria. A revolta espelhou-se nos edifícios que alojavam os aliados de Bashar al-Assad. Da Embaixada do Irão em Damasco, pouco ficou de pé. Os escritórios foram destruídos, mas o corpo diplomático iraniano conseguiu fugir antes do ataque. Também a Embaixada do Iraque foi alvo da fúria de dezenas de sírios. Os funcionários já tinham abandonado o local em direção ao Líbano. Só um pormenor, até agora ainda não se, pelo menos ao momento em que eu estou a gravar isto durante a tarde, ainda não se sabe onde é que está o Bashar al-Assad. Supõe-se, presumia-se inicialmente que ele tinha apanhado um avião em direção a Moscovo. Fazia sentido, tendo em conta que era maioritariamente apoiado pela Rússia, não era surpresa para ninguém, mas, entretanto, o tracking do avião do Bashar al-Assad desapareceu. Portanto, há imensas suspeitas neste momento que ele possa, não estou a dizer que ele foi, mas há imensas suspeitas que ele possa ter sido assassinado. Portanto, só para dar conta disso, entretanto, se calhar quando o vídeo sair já há mais adiantamentos relativamente a esse acontecimento, mas até agora há essa suspeita no ar. E é nesta fronteira que começam os primeiros sinais de retorno. Milhares de sírios abandonaram o país para fugir ao regime de Bashar al-Assad. Agora é tempo de regressar a casa. هلا ايمت ما بدي كنت انا عايش برعب اول فهمت كيف؟ هلا فيني اوان ما بدي بنزل وبتفتل وكل شيء والامور رجعت طبيعيه ونحن كلياتنا راح ننزل على سوريا هلا بشكل عام. اللي صار بسوريا جميل. يعني ما كنا متوقعين ان تصير هيك يعني. اي والله. ولا بحياتنا. A mesma esperança é vivida de forma eufórica na Turquia. Em Istambul, os símbolos do regime foram retirados da embaixada e substituídos por símbolos de liberdade. Também na capital do Kurdistão se celebrou o fim do regime de Assad. A comunidade internacional observa. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, a partir do Qatar, deixou apelos à união interna e à prudência internacional. Today, there is hope. Millions of Syrians who were forced to leave their homes can return to their land. It is time to unite and reconstruct the country. Today, we call on all actors in and outside the region to act with prudence and calm and to refrain from steps that could further destabilize the region. Eu estou para ver honestamente o que é que vai acontecer, porque, reparem, há várias forças aqui no meio, e a única unanimidade entre elas
vamos partir isto por blocos, entre os rebeldes sírios que são direto ou indiretamente apoiados ou coadjuvados pela Arábia Saudita, o Qatar e a Turquia, entre o bloco da Rússia e do Irão que coadjuvavam o Bashar al-Assad e o bloco ocidental dos Estados Unidos que apoiam os curdos, a única similitude e o único ponto de encontro que existe entre estes três grupos é que os três queriam combater o Estado Islâmico. Era a única coisa que existia entre eles, em comum. Agora, entre estes três grupos há diferenças bastante profundas na ação geopolítica que querem implementar. E a Síria é um país que tem muita diversidade, nomeadamente religiosa. Volto a tocar neste ponto porque me parece muito importante. Até porque o Bashar al-Assad, só aqui um ponto importante, era membro de membro de uma minoria étnica dentro daquilo que é a região da Síria. Eu não me lembro de qual é que é o grupo em específico, o nome, mas é minoritário em termos étnicos na Síria. E, portanto, isso também faz com que a diversidade dentro da própria Síria também seja um pouco uma das razões pelas quais os conflitos existem dentro deste panorama. Na questão geopolítica, também há várias diversidades dentro daquilo que é os interesses geopolíticos dos diferentes blocos e, muito honestamente, eu não acho que a situação vá melhorar. Eu vejo as peças de reportagem como uma questão de liberdade, mas, quer dizer, agora vamos acreditar na boa palavra de ex-membros da Al-Qaeda? Mas com os talibãs fazíamos o quê, não é? É que parece uma coisa que não é assim tão diferente. Embora, enfim, é diferente, mas do ponto de vista prático acaba por não o ser. Era a mesma coisa que acreditarmos no outro lado dos talibãs. Desculpem lá dizer-vos isto assim, mas eu não consigo compreender este otimismo. Eu acho que o que vai acontecer na Síria é o seguinte: vai haver mais conflitos ainda, não vai haver uma maior libertação do país em termos de direitos civis e humanos. Acho que a situação ou fica igual ou fica pior, muito honestamente. Eu não vejo mais moderação política nos líderes políticos que agora, em princípio, tomarão as instituições políticas na Síria. Ao mesmo tempo, acho que isto vai criar conflitos religiosos, vai criar mais refugiados, porque vai haver mais clima de guerra civil, porque há várias frentes entre umas e outras a combater em território sírio no Médio Oriente, e isso vai gerar ainda mais crise de refugiados e migratória para a Europa. Portanto, e atenção, isto não é uma defesa ao Bashar al-Assad, não me interpretem mal, não é essa a questão, mas o que me parece é que isto não é uma coisa tão boa como o que se está a querer passar, digo eu. Estou a tentar olhar um pouco mais à frente e eu não estou tão otimista, muito pelo contrário. Eu estou bastante pessimista quanto a isto, mas vamos ver, posso estar equivocado? Acho que não. Sobre o paradeiro do ex-presidente sírio, Fidan diz que não sabe, mas confirma que Assad já abandonou o país. O mesmo já tinha avançado Donald Trump nas redes sociais. A França e a Alemanha congratulam-se com a queda do regime, apelam ao silêncio das armas e a uma transição política pacífica. O emissário da ONU para a Síria pede um espírito prudente num momento decisivo. Já Israel reforça a segurança na fronteira com um elevado nível de prontidão ofensiva e defensiva e avisa aos rebeldes sírios para não se aproximarem do país. Sim, porque eu creio que também que há uma zona na fronteira com Israel que os rebeldes sírios têm interesse, por questões de recursos naturais e etc., mas acho que não se vão arriscar a isso, creio eu. Entretanto, eu acho que o Trump também, porque eu estou a fazer isto em cima do acontecimento, creio que o Trump também já se pronunciou no sentido de os Estados Unidos não irem intervir na questão da Síria. O que o Trump disse mais ou menos, não sei se ele pôs isso na Truth Social, na rede social dele, ou no Twitter, no X, mas ele disse mais ou menos qualquer coisa como: isto não é problema dos Estados Unidos, não é uma questão americana, como tal nós não nos vamos meter, e que está em acordo com aquilo que é a perspectiva isolacionista geopolítica que ele já havia implementado entre 2017 e 2021 e que irá certamente implementar agora, e a meu ver, e bem. Bashar al-Assad estava no poder há 24 anos, sucedeu ao pai, que ocupou o cargo durante 3 décadas. Os últimos mandatos ficaram marcados pela repressão. O presidente da Síria foi acusado de graves violações dos direitos humanos e agressões contra civis, na sequência de protestos que começaram na Primavera Árabe. Tinha 34 anos quando, em julho do ano 2000, foi declarado presidente pelo Parlamento sírio. Médico com formação ocidental, era visto inicialmente como um jovem com potencial reformador. Foi desculpem lá, que isto pode ter copyright. A morte do pai, que o atirou para o poder, Hafez al-Assad esteve no cargo durante quase 3 décadas.
Em 2007, Bashar renovou o mandato por mais 7 anos e em 2011, no auge da Primavera Árabe, enfrentou os primeiros protestos contra o regime que liderava. À medida que a revolta se transformava numa guerra civil, Bashar al-Assad dava ordens militares para atacar cidades controladas pela oposição. Grupos internacionais de defesa dos direitos humanos alegaram o uso generalizado de tortura e execuções extrajudiciais nos centros de detenção geridos pelo governo. Sabem o que é que é mais peculiar no meio disto tudo? É que a atual tensão, o Médio Oriente sempre foi uma região muito tensa do ponto de vista geopolítico. Se formos até remontar até à Guerra dos 6 Dias, na altura com Israel, ou os vários conflitos com Israel, estou aqui a dar um exemplo, não é? Houve até uma melhoria na altura na governação do Trump, não é? Com os Abraham Accords, que ele até conseguiu com o Bahrein, com Marrocos e com os Emirados Árabes Unidos, não é? E até tentou negociar com o Egito, se eu não estou em erro. Mas enfim, sempre foi uma região muito tensa. Só que agora nós temos uma escalada de conflitos em cada vez mais países da região do Médio Oriente. Só para termos noção, eu vou só colocar aqui um repertório de acontecimentos que me estou aqui a lembrar nos últimos meses / anos. Síria, no dia de hoje, e desde 2011 até cá, mas no dia de hoje principalmente. O Irão bombardeou Israel há um mês e tal, mais ou menos assim atrás. O Líbano é a situação que sabemos. Hezbollah à cabeça. Depois aos conflitos com Israel todos, que nós sabemos, não é? Liga Árabe e afins. E, portanto, olhando para isto, não me parece que a situação... Depois há a questão do Hamas, também, que é coadjuvado pelo Irão, também. Portanto, eu olhando para isto, há a questão do Afeganistão, embora já não sendo no Médio Oriente, já falamos da Ásia Central, mas também está na mesma rota de interesse geopolítico nesta vertente multipolar. Portanto, a situação não é propriamente... O Paquistão desenvolveu armas nucleares. Portanto, como é que eu ia dizer isto? A situação não parece estar a melhorar, não é? Não parece estar a melhorar de todo. E já não sendo na Ásia Central, já sendo numa questão mais a leste da Ásia, mas eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer com Taiwan, não é? Porque isto é uma repercussão... Vejam, há uma teoria em geopolítica, não querendo desviar muito do tópico do vídeo, mas há uma teoria em geopolítica que é do Halford Mackinder, mais ou menos para aí de 1904, 1906, mais ou menos, pesquisem quem tiver curiosidade, que é a teoria de como é que se governa o mundo. E segundo o Halford Mackinder, para governar o mundo é preciso nós dominarmos a ilha do mundo. E a ilha do mundo é basicamente a Eurásia. Quem dominar a Eurásia domina o mundo. Para se dominar a Eurásia é preciso dominar o leste da Europa, que curiosamente é onde está a existir um conflito com a Ucrânia, e é também preciso dominar o resto adjacente para o leste da Ásia e também no Médio Oriente. E quem governar também a parte mais a norte, ali da Sibéria e da Rússia, que isso está controlado. Ou seja, parece-me que isto é um projeto quase intercontinental, não é? Se formos a ver isto tudo, e explica bem o interesse de um lado dos BRICS, ou a vertente multipolar, e do outro da NATO, da União Europeia, Estados Unidos, Israel, seja o que quiserem colocar, não é? Essa vertente, de um lado e do outro. Portanto, para quem tiver curiosidade, pesquisem, porque olhando para o mapa e depois colocando estes conflitos todos aqui em perspectiva, percebemos aqui as zonas estratégicas. É muito interessante, só que esta parte achei que era importante. As forças de Assad foram acusadas de agressões brutais contra civis, incluindo o uso de armas químicas. Mas em 2015, numa entrevista à RTP, o presidente sírio falava numa campanha de propaganda. Pá, eu aqui vou ter que censurar estas imagens, desculpem lá. I will not answer everyone in one interview, but I would say the demonstrations never were peaceful, because the first week we lost many of our policemen. So this is beginning of the lies. This is the beginning of the propaganda. All lies all the time? 40 years of lies, Mr. President? Exactly. That's what happened. Foi em clima de instabilidade que voltou a ser reeleito em 2014 e depois em 2021, numas eleições consideradas fraudulentas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. A guerra na Síria matou quase 500 mil de pessoas e provocou centenas de milhares de deslocados. Este pode ser o fim do regime Assad, no poder há 53 anos, mas sem um claro sucessor, o país volta a mergulhar na incerteza. Pois, reparem, é que eu concordo imenso com esta parte final da reportagem, que não tem nada a ver
com o início do gritas de liberdade e etc, etc. Alguém podia estar a gritar, mas o que me parece mais aqui é a questão da incerteza e daquilo que vai acontecer. E eu acho que é mais provável acontecer o mal do que acontecer o bem. E estar bastante expectante de um ponto de vista positivo não me parece todo correto. Portanto, acaba por ser um terminar muito diferente da forma como se começa. Mas enfim, eu já dei a minha opinião, já falei bastante. Digam-me a vossa nos comentários o que acham sobre isto. Metam like no vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.